Muito boa noite, começando aqui pela TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP fica situado à rua Padre Anchieta, número 2079, seus telefones para contato 3028-7236, 3225-7236. Abaixo aqui no rodapé do seu televisor, os nossos contatos e ferramentas eletrônicas. Acesse o nosso site www.simpelotas.com.br, nossa página devidamente atualizada, sempre com as notícias em primeira mão para você, servidor público municipal e comunidade em geral. Também temos o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. Se você não recebe os e-mails do SIMP na sua caixa de entrada, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco. Então envie o seu e-mail para nós, para que o cadastremos, e aí você receberá todas as notícias do SIMP em primeira mão, antes mesmo delas serem veiculadas na imprensa como um todo. Também temos o nosso Twitter, se você quiser seguir os passos do Sindicato dos Municipários de Pelotas, twitter.com/simpelotas. Também, se você quiser assistir os vídeos produzidos pela entidade de mobilizações, paralisações, assembleias, eventos culturais, enfim, festas, tudo que é promovido e filmado por nós, está lá no nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. E também o nosso Facebook, se você quiser encontrar lá as postagens do SIMP, basta nos procurar por SIMP Pelotas. Através, então, dessas ferramentas eletrônicas, são os mecanismos que utilizamos para nos aproximar do servidor, do municipário, no caso em geral, e também a comunidade pelotense e para o mundo todo, já se tratando aí de internet. Uma boa noite especial a todos os servidores públicos municipais, a comunidade pelotense. Este programa hoje é ao vivo, dia 28 de setembro de 2012. A gente trata que este programa é ao vivo, pois o último programa da semana passada foi gravado. Embora o programa foi ao ar aqui na sexta-feira, ele foi gravado um dia antes. Foi gravado na quinta-feira à tarde, foi gravado na quarta-feira, porque quinta foi feriado da semana do dia da Revolução Farroupilha, dia 20. Então nós gravamos o programa, na verdade, no dia 19 e foi veiculado aqui para vocês na sexta-feira, para que ninguém ficasse sem as atualizações, as informações semanais, promovida pelos sindicatos municipários de Pelotas. Lembrando, então, que hoje, já que estamos aqui ao vivo, você poderá interagir conosco através do número de celular que se encontra aí na sua tela, 9122-8820. Através deste número, você poderá enviar as suas mensagens de texto, ou seja, os seus torpedos, até às 20 horas, sugerindo, criticando, fazendo alguma pergunta, ou seja, conversando conosco com os temas aqui que debateremos hoje até às 20 horas. Então fica o convite, quem quiser aqui participar ao vivo conosco, através somente de mensagem de texto, para o 9122-8820. Hoje na apresentação eu, somente aqui, Tiago Botelho, diretor do SIMP. O presidente do SIMP, Douglas Bessa, está aí afastado desde ontem, por problemas médicos, digamos assim. O Douglas teve que fazer uma microcirurgia, na região bucal, no palato, próximo ali ao céu da boca. Então o Douglas levou aí mais de 9 pontos e está sem poder falar, só está nos assistindo nesse momento. Está lá nos assistindo ele, seus familiares, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Douglas, um grande abraço para ti, boa recuperação e esperamos contar contigo aí quando tu estiveres bem recuperado. Então, por isso que nós estaremos aqui conduzindo o programa sozinho, mas não, na verdade não é sozinho, é junto com vocês até às 20 horas. Me assessorando na técnica, como sempre, o grande Birinha, que agradecemos aí o seu apoio aí até às 20 horas. Bom, pessoal, um primeiro informe aqui que é importante, que nos ligaram lá durante a semana, algumas pessoas com dúvida, aonde estaria o canal da TVC, ou seja, de sábado para cá, a empresa Via Cabo, especificamente a Via Cabo, sem nenhuma comunicação prévia, não avisou aqui a TVC e nem aos demais canais que porventura tenham sofrido alteração. Então a TVC aqui há vários anos
funciona pelo canal 9 da Via Cabo e 14 da NET. E a Via Cabo, nesses últimos dias, trocou sem nenhuma comunicação prévia aqui à emissora e nem aos programas, aos parceiros, né, que tem programa aqui pela TVC, ninguém foi avisado e aí abruptamente trocaram o canal 9 da Via Cabo, onde é o sinal da TVC, para o canal 2. Então, quem é aí cliente da NET, continua o canal da TVC pelo canal 14, mas o canal 9 da TVC, que era pela Via Cabo, passou agora para o canal 2 da Via Cabo. Lembramos, não é um problema da TVC, não é. Na verdade, a nossa qualidade de imagem e áudio continuam perfeitos. Na verdade, a empresa mudou a sua grade ali de canais por algum motivo, mas lamentamos a empresa Via Cabo não ter informado de forma prévia tanto os seus clientes quanto a própria emissora e os parceiros aqui, todas as pessoas que contribuem aqui para a organização e manutenção da TVC. Nós mesmo do SIMP, dos sindicatos municipários, tão logo ficamos sabendo que foi ontem, na verdade, já mudamos lá no nosso site a informação, que agora é canal 2 da Via Cabo. Os documentos oficiais do SIMP, que tem um timbre padrão e que consta nesse timbre os nossos contatos, inclusive o programa de TV, também tivemos que alterá-lo. O SIMP tinha feito recentemente, foi até utilizado no debate com os candidatos a prefeito, um banner atualizado, um banner bem grande, atualizado, com todas as mídias do SIMP, inclusive com o programa de TV. Então, só por aí vocês vejam o quanto isso aí gera em prejuízo, só pela falta de comunicação. E a TVC também. A TVC também teve que se adaptar e trocar suas mídias impressas, banners, seus parceiros, né, os seus apoiadores. Então, isso gera um grande transtorno. Mas, de igual forma, nós pedimos aqui desculpas às pessoas que são clientes da Via Cabo e às pessoas que acompanham a nossa programação, mas a culpa não é da TVC, repito, a empresa Via Cabo é que não comunicou previamente a mudança. Mas tão logo ficamos avisados, tanto o SIMP e a própria TVC aqui já informou e está atualizando essas informações. Por isso que eu iniciei o programa. Este é o programa do SIMP, pelos canais 2 da Via Cabo e 14 da NET. Então está aí o primeiro informe para todo mundo se situar, no caso para aqueles que são clientes da Via Cabo. Bom, pessoal, alguns e-mails chegaram hoje já pelo SIMP, algumas pessoas já questionando se já teria alguma data acerca da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de Pelotas, se já havia alguma previsão, um apontamento de data, e já há informação oficial que a folha de pagamento, juntamente com o depósito do valor do Vale Alimentação, será para todas as faixas salariais no dia 5 de outubro, próxima sexta-feira, ou seja, daqui a uma semana, sexta-feira, dia 5 de outubro, é a data da folha de pagamento dos servidores municipais para todas as faixas salariais, cuja data é a mesma para o depósito do Vale Alimentação, que sempre é depositado no dia 5 de cada mês. Então, folha de pagamento e Vale Alimentação, ambos na próxima sexta-feira, dia 5 de outubro. Seguindo aqui a linha de informes, atenção para aquelas pessoas que ainda estão interessadas em concorrer, ou seja, inscrever para concorrer à seleção pública para a função de agente comunitário de saúde. Por que a gente chama a atenção? Né? A Secretaria Municipal de Administração alerta a comunidade, os interessados, sobre o término do prazo para as inscrições. A seleção prevê 122 vagas para agentes comunitários de saúde, então as pessoas poderão fazer a sua inscrição até as 23 horas e 59 minutos, ou seja, 1 minuto antes da meia-noite, da próxima segunda-feira agora, dia 1º de outubro. Então, até as 23 horas e 59 minutos do dia 1º, segunda-feira, é o prazo máximo para aqueles que desejam inscrever para a seleção pública para o emprego de agente comunitário de saúde. Os interessados deverão acessar o site msconcursos, tudo junto, .com.br, www.msconcursos.com.br.
Os interessados concluirão esse processo se preencherem corretamente o formulário, disponível na página da empresa. Tem que imprimir o boleto bancário e, com ele, pagarem a taxa de R$ 37,00 até a data do vencimento em qualquer agência do Banrisul. Como o Banrisul ainda encontra-se em greve, deverá se dirigir, então, para efetuar o pagamento, né, através de agências lotéricas da rede Banrisul. Conforme o cronograma estabelecido, o último dia para quitar o valor da inscrição é o dia 2, um dia após o término das inscrições via online. Então, terça-feira é o prazo máximo para pagamento. O período de solicitação de isenção para aqueles que desejavam solicitar a isenção dessa taxa de inscrição de R$ 37,97, ela expirou na terça-feira, dia 25. Então, não há mais prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição, mas há prazo até às 23h59 desta próxima segunda, dia 1º, para realizar a inscrição, e o dia 2 para efetuar aí o pagamento. As listagens dos inscritos após recurso e do chamado ensalamento, né, já com a previsão aí das salas e locais, ou seja, a distribuição dos candidatos por locais de prova, serão publicadas no dia 17 de outubro. Lembrando que esses profissionais, os agentes comunitários de saúde, exercerão as atividades por meio de ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. O edital de abertura se encontra também afixado lá no saguão da Secretaria Municipal de Administração. O salário padrão do agente comunitário de saúde será de R$ 535,00 e a carga semanal de 40 horas para o desempenho das funções, né? Então, quem quiser obter mais informações de forma pessoal, basta dirigir-se até a Secretaria de Administração, Rua General Osório, 918. Os requisitos principais para poder concorrer é ter concluído o ensino fundamental e tem que residir, desde a data da publicação do edital, na área de atuação a qual o candidato estará se candidatando. Então, essas áreas de atuações, elas encontram-se disponíveis no edital, que se encontra lá no saguão da administração, e também pelo site da MS Concurso. Então, você poderá ver os locais de atuação, verá se, dentre aqueles locais, você reside ali a partir da data, ou seja, desde a data da publicação do edital, se você encontra-se numa daquelas áreas, e aí você concorrerá por área previamente já determinada no referido edital. Então é importante as pessoas aí se atentarem para aqueles interessados. E também falando em concurso, a Secretaria Municipal de Administração, e devido à urgência também de alertar a população sobre o término do prazo das inscrições dos agentes, conforme nós falamos, a Prefeitura divulgou ontem nova convocação de aprovados em concursos. Publicado na imprensa local, o edital ele menciona a nomeação até 15 de outubro, a nomeação de classificados aos cargos de auxiliar de educação infantil, dentista, economista, fonoaudiólogo, médico veterinário, monitor de escola, professores 1 e 2 de matemática, professores de educação infantil e oficial administrativo. Quem prestou concurso em 2008 deve ficar atento às listagens, uma vez que sistematicamente o órgão municipal vem chamando candidatos de ambos os concursos, ou seja, 2008 para quem fez lá em 2008 e 2011, quem fez o ano passado. Então os profissionais têm de comparecer imediatamente lá na Secretaria de Administração, das 8 às 13h30 até 1h30 da tarde, ou seja, de segunda a sextas-feiras, para apresentação de toda a documentação exigida. E a urgência deve-se à necessidade de encaminhar o mais brevemente possível a avaliação psicológica e os exames médicos de saúde ocupacional. Então, acesse lá o site da Prefeitura, lá consta o nome dos candidatos que estão sendo aí convocados para nomeação até 15 de outubro, para os cargos que eu já elenquei, lá consta cargo e nome do candidato aprovado. Então, para quem fez concurso tanto lá em 2008, tanto o ano passado, em 2011, para os cargos que eu citei, verificar se o seu nome está, no caso,
se consta o seu nome na relação, você que fez o concurso e caso tenha sido aprovado, para que você não perca esse prazo aí para dirigir-se até a Secretaria de Administração até o dia 15 de outubro. Então fique atento a isto. Seguindo também aqui a linha de informes, é importante aí informarmos respectivamente ao cadastramento biométrico lá no Previpel. Esse cadastramento biométrico aí no Previpel, o Instituto vem solicitando que os titulares, servidores estatutários, titulares e seus dependentes de 12 anos para cima, se dirijam até o Instituto, lá na rua Padre Anchieta, no horário de atendimento, das 8h30 às 13h30, para que cadastrem as suas digitais. Por que isso? Porque alguns locais, alguns consultórios clínicos e odontológicos já estão disponibilizando do equipamento leitor, que faz a leitura biométrica das digitais. E agora, a partir do mês de outubro, mais 11 locais estarão dispondo de tal equipamento. E a médio prazo, a intenção é que todos os consultórios clínicos e odontológicos credenciados com o Previpel, com o FAM, com o Fundo de Assistência Médica, possuam tal equipamento. Isso é no sentido de facilitar ainda mais a vida do servidor estatutário, ou seja, com este equipamento, faz com que o servidor, a partir do momento que ele agenda a consulta com o seu médico, com o seu profissional de sua escolha, ele não precise ir mais até um instituto, retirar a requisição para consultar. Bastará ele apenas ligar para o consultório, estando agendado, aquela data prevista, ele se desloca diretamente até o consultório, e lá, com a sua digital, ele autorizará aquela consulta. Cabe salientar que nos locais que dispõem do equipamento, no momento ali, tem como a secretária, a pessoa que estiver trabalhando junto ao equipamento, ela tem acesso ao sistema de informações ali do Fundo de Assistência Médica, então tem como o servidor saber se ele já utilizou as 3 consultas clínicas, que ele tem direito a usar no prazo de 30 dias, e as 2 odontológicas, ou se ele está ali já por utilizar alguma bônus ou não. Então, nesses locais que dispõem do equipamento, tem como saber até o número de consultas que você tem direito a ter ao longo do prazo dos 30 dias, se terá que utilizar uma bônus ou não, ou até em caso de já ter utilizado as bônus, terá que pagar ou não. Ou seja, o servidor tem essa informação em tempo real ali junto ao equipamento. Então, o Previpel está convocando todos os titulares e dependentes, dependentes apenas de 12 anos para cima, porque de 0 a 12 anos é o titular quando da consulta deste dependente que terá que colocar lá a sua digital no local. Então é importante que todos, dentro da medida do possível, se dirijam até o Instituto para que façam o cadastramento das suas digitais. O que nós lembramos bem a você, servidor estatutário? Que caso você agende uma consulta num local que disponha do equipamento, mas você ainda não cadastrou as suas digitais, ao chegar lá no consultório, você deverá igualmente ser atendido. Não é porque o servidor não tem ainda a sua digital cadastrada que deixará de ser atendido no consultório que já dispõe do equipamento. Então, se você chegar no consultório que dispõe do equipamento e você não tem ainda a sua digital cadastrada, você será atendido, deverá ser atendido, e você assinará uma lista que é o que autoriza para aquele profissional enviar ao FAM para que o FAM pague aquele profissional. Então, se alguém se deparar com alguma situação de algum consultório que dispõe do equipamento e negarem-se de atender, porque o servidor não tem a sua digital cadastrada, se solicitarem alguma espécie de caução, pagar uma quantia X, se o profissional exigir que você será atendido depois tem que trazer uma requisição, não aceite, não aceite. É orientação do Previpel, do Instituto, a todos os profissionais que, para aqueles profissionais que dispõem do equipamento, devem atender sem nenhum custo, sem nenhuma caução, sem nenhuma solicitação de requisição, todo e qualquer servidor estatutário, devidamente já cadastrado lá junto ao FAM, mas não esse cadastramento biométrico, sim já possui a carteirinha do FAM, todo servidor deve ser atendido, apenas assinar aquela lista ali na qual está submetida a avaliação lá do FAM, que significa que o servidor foi atendido. Então, se algum desses profissionais, porventura, venha solicitar alguma espécie de caução, ou que você
deverá depois, posteriormente, levar uma requisição a ele, não aceite. Quaisquer dúvidas, entre em contato com o próprio Previpel, que será resolvido, porque nenhum profissional está orientado a cobrar algo do servidor, deixar de atendê-lo ou simplesmente exigir uma requisição pelo fato do servidor ainda não ter este cadastro feito junto ao Previpel, cadastro biométrico da digital. Já chegou aqui uma mensagem. Vamos ver aqui quem é que mandou. Pelo meu amigo Fabiano Rosa. Fabiano, um grande abraço para ti. O Fabiano aí, bombeiro. Fabiano, que é meu colega do curso superior de gestão pública da UFPEL. Grande abraço. Depois do programa que nos faláramos por telefone, né? Referente aí às atividades nossas lá da Universidade Federal. Depois então do programa, Fabiano, foi um dia muito corrido de ontem para cá. Então, posteriormente eu entro em contato contigo. Um grande abraço para ti e para tua família aí que estão nos assistindo. Também tem uma mensagem aqui do Douglas, nosso presidente que estava nos assistindo, que eu já tinha mandado um abraço para ele, acho que ele assistiu aí no início. Manda um abraço a todos e todas e avisa que fiz uma cirurgia, conforme eu falei, né, no início, não sei se o Douglas acompanhou, mas eu expliquei isso, que o Douglas fez uma cirurgia bucomaxilofacial. Bucomaxilo, facial não, apenas bucomaxilo. E que os 9 pontos na boca deixaram a cara dele igual ao do Fofão. Não tenho dúvida que o programa está sendo bem conduzido. Em breve estou de volta. Hasta, que é até em espanhol. Então tá, Douglas, já que estás aí que nem o Fofão, né, não vais poder aí apresentar o programa conosco, mas todos os municipários aí se sintam cumprimentados e abraçados por ti, virtualmente, conforme eu estou lendo aqui a tua mensagem, mas com certeza o Douglas em breve aí estará conduzindo o programa conosco, mas o Douglas aí pode ficar tranquilo, tanto a condução do programa e na condução da vida funcional do SIMP, que para isso nós temos aí todos os demais aí também para poder apoiá-lo aí na tua ausência, Douglas. Então um grande abraço para ti, para todos os teus familiares. Seguindo então também aqui a linha de informes ainda no Previpel. Esse é um informe muito bom, uma campanha aí que tem dado bastante sucesso pela iniciativa do Previpel. O Previpel, mais uma vez, está oferecendo gratuitamente para os servidores estatutários e seus dependentes, para aqueles que se enquadrarem nos requisitos que eu estarei informando agora. O Previpel, mais uma vez, está promovendo a campanha de prevenção ao câncer de mama e de próstata. E, além disso, oferecendo exames de glicose e colesterol gratuitamente para os homens e mulheres. Então, vamos lá. No caso, no público-alvo, mulheres. Então, mulher estatutária a partir dos 45 anos de idade. Aquelas mulheres estatutárias a partir dos 45 anos de idade, vinculadas ao Previpel, os exames oferecidos sem custos para elas são o de mamografia, colesterol e glicose, totalmente gratuitos, não é utilizada nenhuma daquelas requisições que você tem direito de utilizá-las ao longo do mês. Então, mulheres a partir dos 45 anos, tem 3 laboratórios credenciados e clínicas aqui que você poderá escolher. Esses laboratórios encontram-se à sua disposição, pode escolher qualquer um dos 3. O período de campanha vai começar 15 de outubro, então essa campanha começará 15 de outubro, mas estamos divulgando com bastante antecedência. Começará a campanha 15 de outubro e se estenderá até 14 de dezembro. Então, um mês e meio aí para as mulheres acima de 45 anos fazerem gratuitamente exames sem custos, como o de mamografia, colesterol e glicose. Importante dizer que todos os exames eles serão previamente indicados, os resultados dos exames serão encaminhados ao Previpel, ao FAM, onde serão analisados pelos médicos, que se esses médicos observarem nesses exames alguma alteração, eles irão informar a associada ou o dependente que fizer o exame e encaminharão ao ginecologista. E no caso de encaminhamento a este especialista, a consulta não será computada nos limites de utilização. E se decorrer necessidade de investigação do resultado dos exames com novos exames, estes serão integralmente financiados pelo FAM. Então é muito importante você, mulher estatutária, a partir de 45 anos, que possa realizar esses exames ofertados de forma gratuita, né?
além de prever, na verdade, através dos exames, o câncer de mama, poder verificar os índices de colesterol e glicose, é importante aí para a sua saúde, ainda mais sendo de graça, né? Uma bela campanha do Previpel. Já no caso do público-alvo homens, os homens, a partir de 40 anos de idade, estatutários vinculados ao Previpel, poderão fazer o exame de prevenção ao câncer de próstata. O exame será o PSA. Também será disponibilizado os exames para verificação dos níveis de glicose e colesterol. Para os homens, são 2 laboratórios indicados, que poderá escolher entre um destes, também na mesma linha aí que as servidoras, no caso, mulheres. Em caso de alteração de exames, né, que seja detectado alguma alteração nos exames, os encaminhamentos posteriores ao especialista e demais exames, eles não serão cobrados das requisições que o servidor tem direito. Então, essa campanha começará dia 15 de outubro, estaremos em todos os nossos programas informando aqui pelo canal do SIMP e por todas as suas demais mídias, porque além de ser uma bela campanha aí oferecida anualmente pelo Previpel, o Previpel anualmente tem diminuído a data para atingir o maior número de pessoas. Esse ano as mulheres são a partir de 45, e o ano passado era 50, então reduzimos 5 anos aí para atingir uma gama bem maior, e no caso de homens, que no ano passado era 45, reduziu-se para 40, ou seja, a cada ano vem reduzindo-se em 5 anos a idade para ampliar essa cobertura aí essa oferta de exames de forma totalmente gratuita. Então, uma bela campanha, uma bela iniciativa, parabéns aí ao Previpel, e o SIMP, né, parceiro e membro do Conselho Deliberativo e Fiscal do Previpel, será portador dessa informação aí em todas as suas mídias. Seguindo aqui também a linha de informes, o SIMP avisa que recentemente aí o SIMP firmou aí uma parceria, né, mais um convênio importante para os sócios do SIMP. Firmamos convênio com o supermercado Nicolini, lá no Fragata Duque de Caxias. Já oferecíamos dos grandes atacados supermercados o Trecho, que fica lá na Zona Norte. Era uma grande reivindicação dos nossos sócios também conseguirmos convênios nas mais diversas áreas da cidade. Aos pouquinhos nós estamos contactando, verificando a melhor oferta, né, para o servidor sócio do SIMP. Então, o supermercado Nicolini, lá na Duque de Caxias, 1091, né, lá no Fragata, já dispõe aí do convênio com o SIMP. Para isso, então, o SIMP informa que nesta próxima terça-feira agora, dia 2 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, lá na sede do SIMP, estará disponível na hora a confecção aí dos cartões para compras. É necessário o sócio possuir esse cartão para compra, senão ele não consegue efetuar a compra lá no supermercado. Então, terça-feira, dia 2, agora a partir das 9 horas, lá na sede do SIMP, terá uma moça, uma funcionária lá do supermercado Nicolini, que fará a confecção desse cartão. Para isso, o sócio deverá levar documento de identidade, CPF, e possuir o contra-cheque, o último, agora de setembro, que na verdade você sócio poderá tirar ali pela internet, no site da prefeitura ali, na própria sede do SIMP. Lembramos que tal cartão ele é indispensável para poder efetuar compras. Portanto, os sócios que não puderem comparecer nessa terça, eles deverão confeccionar este cartão diretamente lá no próprio supermercado, com os mesmos documentos exigidos, identidade, CPF e o contra-cheque de setembro. Só que aí deverá se dirigir até lá Duque de Caxias, no bairro Fragata, número 1091. É importante aí poder se atentar a estas informações. Vamos lá, seguindo ainda mais algumas aqui informações e entrando também em alguns itens de pauta aqui também. Lembrando o grande sucesso aí, né, a excursão ao Uruguai, promovida aí pelo SIMP. SIMP está promovendo uma excursão somente para os sócios e seus dependentes ao Uruguai. Excursão que será dia 10 de novembro, um sábado, com saída a 1h da manhã, na frente ali da sede do SIMP. É uma excursão ao Uruguai com o objetivo de visitação o Forte de Santa Teresa, a praia Punta del Diablo e, para aqueles que querem fazer algumas comprinhas, passar ali nos free shops do Chuí. Então,
uma bela iniciativa aí do SIMP, contemplando o seu quadro de sócios e dependentes, excursão dia 10 de novembro, pelo preço apenas de R$ 45,00 por pessoa, cujo valor pode ser feito em até 2 vezes, sem juros, para aqueles que garantirem os seus lugares até o dia 15 de outubro. É possível fazer em 2 vezes para aqueles que adquirirem seus ingressos até o dia 15 de outubro. Informamos que é importante que você se dirija até a sede do SIMP, porque ao adquirir o seu ingresso, o seu passaporte, ali você receberá um documento onde informará todos os requisitos que são necessários para podermos ingressar num outro país, ou seja, no Uruguai, e que poderão tais documentos, tais exigências, serem solicitados pela alfândega uruguaia. Então é importante, todo sócio que está indo lá para garantir o seu lugar está recebendo em mãos, lá da nossa recepção, os requisitos necessários. Porque se um daqueles requisitos não forem atendidos, o servidor, mesmo que adquirir o seu ingresso, não poderá embarcar, mesmo que tenha já adquirido o seu ingresso no dia 1º. São requisitos importantes, pois trata-se, embora próximo, trata-se de uma viagem internacional. Para um outro país, são outras exigências. E lembrando, e essa sim a informação é importante, nós já estamos no 3º e último ônibus, é um sucesso essa promoção aí, e saliento, apenas restam 6 lugares para fechar o 3º e último ônibus. Então, sócio do SIMP, ou quem não é sócio e deseja associar-se, e que quiser ainda ir ao Uruguai apenas pelo preço de R$ 45,00, e ainda por cima parcelando este valor em até 2 vezes, tem até o dia 15 de outubro para parcelamento. Mas lembrando, só restam 6 lugares do 3º e último ônibus. Então, corra aí, senão você não poderá pegar aí o seu lugar e perderá aí uma grande viagem aí, 3 ônibus saindo daqui de Pelotas para o Uruguai no dia 10 de novembro. Lembrando, somente para os sócios e dependentes. E falando em atividades, comemorações, festas e viagens, lembramos também aí que o SIMP estará promovendo no dia 20 de outubro, ainda 20 dias antes da excursão ao Uruguai, dia 20 de outubro, a festa comemorativa ao Dia da Criança. Então é uma festa que o SIMP também está propondo somente para os seus sócios e dependentes. O local da festa será no Sindicato da Alimentação, na rua Almirante Barroso, entre a Bento e a Doutor Amarante, entre Bento e Doutor Amarante, lá no Sindicato da Alimentação, dia 20 de outubro, sábado, às 15 horas. Terá distribuição gratuita de brindes, pipoca, cachorro-quente, algodão doce, refrigerante. Terá lá palhaço para divertir lá a criançada, piscina de bolinhas, cama elástica, enfim, uma série de atividades aí para a criançada, também para os pais, para os responsáveis que forem lá, né? Então, lembrando que essa festa é totalmente gratuita para os sócios e seus dependentes, lembrando que os sócios e seus dependentes deverão comparecer no SIMP até a véspera da festa, que será dia 19 de outubro, então deverão comparecer até o dia 19, até às 11h30 da manhã, para retirar os seus cupons, pois esses cupons é que darão acesso à referida festa. Então também, né, embora temos um bom tempo ainda pela frente, quando você tiver a oportunidade, você sócio independente, dá uma passadinha lá no SIMP até o dia 19 de outubro para retirar o seu acesso, aí, seu ingresso à festa. Então isso aí também é um outro informe. Bom, pessoal, temos aqui, deixa eu ver, mais algumas mensagens que chegaram, vamos a elas então. Vamos ver essa aqui. Manda um abraço para o pessoal da SMCA. Um grande abraço aí, o Alexandre, motorista. Alexandre, um grande abração para ti, né, para todos os colegas da secretaria. Obrigado pela audiência, é um prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa. Um grande abração para ti e obrigado aí mais uma vez pela tua audiência. Vamos aqui mais uma mensagem. Parabéns pelo exame de mamografia, mas volto a reclamar a falta de médico endocrinologista. Beijos para ti e para o Douglas. Suzeli, grande beijão para ti, um prazer tê-la aqui. Endocrinologista até temos agora só numa situação, Suzeli, mas já foi também um grande avanço. A gente sempre lembra
que está difícil de colocarmos no plano de saúde, no nosso fundo de assistência médica, um endocrinologista, pois é um profissional que cobra aí tranquilamente cada consulta de R$200 a R$300, né? E nenhum endócrino, Suzeli, quer trabalhar aí para o FAM e nem para nenhum outro tipo de convênio médico ao valor de R$50, R$48 a consulta. Por isso que é um profissional muito requisitado, difícil, né, de querer trabalhar por este valor da consulta. Então não é às vezes falta de iniciativa também nem do Instituto em si, não estou defendendo o Instituto, mas na verdade é um profissional muito valorizado hoje no mercado, né? É difícil alguém trabalhar para um sistema de convênio que se credencie a um sistema que pague este valor, né? Então é por isso que se torna difícil. E o nosso sistema, o Fundo de Assistência Médica, é um fundo solidário, onde todo mundo contribui com 2%, né? Não é um plano, na verdade, que cobre coparticipação, porque de repente um dia a saída, né, que possa ter para ter profissionais que cobre tão caro, seria também de ter uma coparticipação, ou seja, o servidor pagar a mais dos 2% por consulta, né, e às vezes as pessoas não veem isso aí também como uma boa ideia, mas todas essas coisas que eu estou dizendo não estou defendendo, nem o SIMP defende isso ainda, estou dizendo que poderiam ser alternativas futuras. Porque na situação que está hoje, o endócrino não quer, né, trabalhar por este valor. Mas a possibilidade que se tem é do recente convênio que o FAM Previpel conseguiu junto à Santa Casa. Então, em caso de internação do servidor estatutário lá na Santa Casa, Suzeli, a partir do momento que ele dá a entrada no hospital, todos os especialistas estão à disposição do servidor sem nenhum custo, inclusive o endocrinologista. Lembramos, Santa Casa não está funcionando como consultório, da pessoa ligar lá para a Santa Casa e quer consultar com o endócrino. Não, é em caso de internações na Santa Casa, já que a Santa Casa está credenciada com o FAM, a partir do momento que o servidor deu entrada no hospital, todos os especialistas estão à disposição. Então, se no caso da internação requer o cuidado, o acompanhamento de um especialista como o endócrino, este sim estará à disposição, sem nenhum custo, para o servidor. Tá bem, Suzeli? Grande beijão para ti. Deixa eu ver outra mensagem aqui do Douglas. Tiago, recebi esta mensagem. Meu neto, que é meu dependente, precisou da emergência e não foi atendido no Saúde Maior do Cruz de Prata. Alegam que não mais criança e nem adulto tem 12 anos. O que eu faço, Marilane? A Marilane mandou uma mensagem para o Douglas, mas questionando isso, que não foi atendido. A criança, no caso. Pois o Saúde Maior Cruz de Prata alega que não mais criança e nem adulto que tenha 12 anos. Ficou meio confusa a mensagem, mas acho que entendi pelas demandas que têm chegado. É o seguinte, nós não temos hoje, dentro dos pronto-atendimentos que são credenciados com FAM, como o Saúde Maior, lá na Beneficência Portuguesa, o Cruz de Prata, o Miguel Pilcher, Prontocor, esses locais de pronto atendimento. O Cruz de Prata não é pronto atendimento, porque tem horário de funcionamento, mas esses locais que funcionam 24 horas, que esses são considerados pronto atendimento, não atendem criança com idade inferior a 12 anos, porque tal pronto atendimento deveria contar com um pediatra especificamente. E não tem, os pronto atendimentos sempre são clínicos gerais. Então só são atendidos adultos e crianças acima de 12 anos. Pois tanto a clínica Pronto Baby e a clínica Sem Dodói não são pronto atendimento, são clínicas. E estas que são credenciadas com o FAM são as que atendem crianças com idade inferior a 12 anos. Só que não são pronto atendimento. Tem horário de funcionamento. Então, respondendo a Marilane, Douglas, já que ela mandou mensagem para ti, e creio que seja isso, não foi atendida a criança com idade inferior a 12 anos, porque é considerado atendimento pediátrico. E aí no pronto atendimento não tem pediatra, tem clínico geral. E clínico geral atende crianças acima de 12 anos. E esses dois locais credenciados, que são ambas as clínicas que já citei, ambas são locais de atendimento, mas não de pronto atendimento, pois não funcionam 24 horas. São clínicas de atendimento especializadas na pediatria, portanto, as mesmas atendem aí crianças com idade inferior a 12 anos. Então, de repente, seja esta a dúvida
da Marilane, que te mandou a referida mensagem, Douglas. Deixa eu ver aqui, outra mensagem. Oi, Tiago, boa noite, tudo bem? E os aposentados da Previpel, como será o desconto da excursão? João Mastrantônio. João, grande abraço para ti. João, os aposentados do Previpel não tem nada a ver com o desconto da excursão. Não sei se tu fez duas perguntas, né? Os aposentados do Previpel também tem que fazer o cadastramento biométrico das suas digitais. Não sei se é essa a tua pergunta. Já quanto ao desconto da excursão, a excursão, João, é promovida pelo SIMP. Então, o desconto será consignado em folha de pagamento. Então, para o servidor, João, que for lá no SIMP e querer descontar, será até dia 15 de outubro. Como aposentado não tem o contra-cheque, não sei se é essa a tua pergunta, como é que seria esse desconto? O aposentado que é sócio do SIMP, ele vai na sede do SIMP, mensalmente pagar a sua contribuição mensal de sócio. Então a viagem também será parcelada dessa maneira. Ou seja, se tu fores hoje lá no SIMP, tu és aposentado e podes fazer o custo da viagem de R$45 em até 2 vezes, né, de pouco mais de R$22, a primeira vez será descontada lá no mês seguinte, conforme tu pagaria a mensalidade, e a outra parcela da viagem também lá no outro mês. Tá bem, João? Acho que é essa aí a tua dúvida quanto ao parcelamento para os aposentados. Pois bem, pessoal, nós vamos aqui mais um informe, lembrando bem, que os candidatos a prefeito têm até este domingo, dia 30 de setembro, para enviarem por e-mail ao SIMP a resposta por escrito dos elementos que compôs a plataforma dos municipários. Plataforma aquela que foi entregue a todos os vice-candidatos no dia 6 desse mês. Então, o SIMP solicitou que até o dia 30, até este domingo, os candidatos à Prefeitura Municipal de Pelotas nos respondessem item a item aqueles compostos na plataforma dos municipários. Plataforma que compôs todas as demandas de todas aquelas assembleias, reuniões setoriais, plenárias que realizamos com os servidores. Como tudo aquilo não tinha como ser debatido no primeiro debate, onde fizemos as perguntas, todo aquele trabalho feito foi para atingir a coletividade, né? A plataforma sendo respondida por escrito, ela atende todas as categorias, né? Então nós solicitamos que os candidatos, e eles sabem disso, os vice também foram informados disso, quando da entrega da plataforma no dia 6, que até o dia 30, até este domingo, eles nos respondessem por escrito, né, os seus comprometimentos quanto aos itens elencados na plataforma. Até hoje, até eu sair agora lá da sede do SIMP por volta das 18h30, ninguém ainda havia respondido por escrito à plataforma dos municipários. Então, semana que vem, estaremos fazendo uma matéria para divulgar aqueles que responderam à plataforma ou não. Também lembramos que dos 5 candidatos a prefeito, 4 assinaram e entregaram lá no SIMP o termo de compromisso em comparecer no debate do segundo turno, né, havendo o segundo turno, no debate já aí agendado para o dia 16 de outubro. Então, dos 5 candidatos, 4 assinaram o termo de compromisso, que caso eleito e passando para o segundo turno, dentre estes 4, se comprometeriam a se fazer presente lá no debate do dia 16 de outubro, ou seja, apenas um não se comprometeu, caso eleito agora no primeiro turno, de se fazer presente lá no segundo turno. Lembramos também que daqueles 3 pontos considerados fundamentais pelos municipários para serem elencados no primeiro ano de governo, apenas 2 candidatos se compromissaram de, no seu primeiro ano de governo, atender a esses 3 pontos fundamentais, que são, primeiro, a fixação como menor padrão salarial, sem inclusão de nenhuma vantagem funcional, o valor do salário mínimo nacional. Então, esse é um dos pontos básicos, que o menor salário padrão da prefeitura, no ano que vem, no primeiro ano, que esse gestor se comprometa a pagar no mínimo, como referência, como padrão, o valor do salário mínimo nacional. E aí, a partir disso, as vantagens serem calculadas em cima. Este é um ponto. O outro ponto é a instituição plena da lei do piso nacional dos professores, ou seja, que o valor do salário seja
considerado como vencimento básico, que o piso nacional seja considerado como vencimento básico, sem acréscimo de vantagens daquelas contidas nas leis 3.198 e na 3.008, e que não seja utilizada qualquer vantagem para a composição do piso dos professores, e também 1/3 fora da sala de aula para atividades extraclasse. E o terceiro ponto é que não seja implementada qualquer mudança, alteração, estruturação, modificação, revogação ou criação de novos planos de carreira e regime jurídico sem prévia negociação com os municipários. Então, esses 3 pontos, apenas 2 candidatos se comprometeram de cumprir esses 3 pontos no seu primeiro ano de governo, caso eleito. Então, tá aí os informes que nós tínhamos, ainda a respeito da plataforma dos municipários, enfim, esses demais itens. Pois bem, eu vou pedir, Birinha, tu já deixa aí na ponta aí do play o vídeo que nós vamos soltar agora. Vocês verão agora na sequência, nesta terça-feira, nós tivemos ali em frente ao prédio do Mercosul, mais propriamente dito, em frente ao museu ali, do Liceu. Na verdade, nesta terça-feira nós tivemos ali, quarta-feira. Nesta quarta-feira, desde manhã cedo até a noite, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Pelotas se reuniu naquele dia, ou seja, o dia inteiro, em reunião, junto com o reitor César Borges e o consul propriamente dito, todos os conselheiros, para homologarem o resultado da consulta popular, que foi um processo democrático de eleição na Universidade Federal de Pelotas, com 6 chapas inscritas, onde houve um processo democrático, onde participou os docentes, professores, os discentes, os alunos, os técnicos administrativos, ou seja, a comunidade acadêmica, através do voto, para eleger o reitor, digamos assim. E quando a gente fala, digamos assim, esse processo democrático por voto, ele teve aí no segundo turno como eleito, como vencedor desse processo democrático, o professor Mauro Delpino, como reitor da UFPEL, e Carlos Malte como vice. Esse foi o resultado do processo democrático. Só que de lá para cá, o reitor César Borges, ele vem continuadamente junto, de uma forma a pressionar, e vinha pressionando, os conselheiros direta ou indiretamente, não para que referendasse, não. Não era seu objetivo referendar, embora depois ele foi admitindo aos poucos que era assim, de referendar o processo democrático, e sim apenas eles queriam contestar o processo democrático quanto à validação dos votos, por um cálculo matemático de proporcionalidade de alunos da UFPEL. Bom, nós sabemos que o processo da UFPEL foi amplamente democrático, com ampla participação de todos os demais 5 candidatos derrotados no pleito reconheceram a lisura do processo, reconheceram a vitória do Mauro Delpino, mas parece que nessa gestão César Borges não quer reinar naquela comunidade acadêmica, por sua iniciativa do atual reitor, a validação de um processo democrático que foi amplamente discutido e aceito, mas precisava aí do referendo do Conselho Universitário, ou seja, a homologação do pleito através do voto dos conselheiros. Então, Birinha, coloca para nós imagens aí da mobilização que se deu, e o SIMP estava lá presente, nesta mobilização que se deu quarta-feira, desde manhã cedo, em frente ali ao prédio ali do Liceu, bem na Andrade Neves, esquina Rua Lobo da Costa. Então, todos lá já se encontravam pela manhã, era por volta de 8 horas, 8h15, vários alunos, professores, técnicos, movimentos sociais sindicais, estava presente o SIMP, Sindicato da Alimentação, metalúrgicos, outros colegas também dos movimentos sociais sindicais, para acompanhar esse processo, mas no sentido de pressionar, de solicitar que o Conselho Universitário referendasse tal processo, num dia aí que contou com a participação massiva aí da comunidade acadêmica. Então,
Então, nesse dia aí, o Conselho Universitário lá estava reunido, desde manhã cedo, até o meio-dia não havia ainda sequer saído o resultado. Então, lá teve uma esquete, né, teve aí a representação do grande César, imperador, né, este colega aí representando, né, o comando, né, através do reitor César Borges, esse seria o César imperador, né. Na prática, é o que o nosso atual reitor parece que vem denotando na sua gestão. Este é o momento que o reitor deixava o prédio por volta de meio-dia para poder almoçar e retornar às 14 horas. Então, nesse momento aí, ele estava sendo ovacionado de alguma forma, né? Por isso que está até sem áudio, para ir da sua saída e retorno posterior às 14 horas, que inclusive foi o momento da pauta. Aí, já era na calada da noite, onde havia saído o resultado da eleição, onde os conselheiros, por 39 votos a favor, 21 contra e uma abstenção, homologaram, na verdade, o resultado do processo, né? Então, bem nesse momento aí, Mauro Delpino, Carlos Malte, a comunidade acadêmica ali estava comemorando que o Conselho Universitário, na sua maioria, referendou a homologação, né, do resultado da consulta popular. E aí, por fim, o Mauro Delpino fazendo o seu discurso, defendendo a democracia, que inclusive na sua gestão, o processo de eleição também deve ser da mesma maneira, democrático, com ampla participação da comunidade acadêmica. E depois, posteriormente, que seja, né, referendado pelo Consum e mandada aí a lista tríplice. Então, este aí foi o vídeo que vocês puderam acompanhar. O que isso então ocorre? Com isso, encerra-se um ciclo de 20 anos de poder na UFPEL, de um grupo aí ligado à reitoria atual aí do César Borges, reitor no caso, né? Então, agora o que acontecerá? Referendado, homologado o resultado da consulta popular, a lista tríplice de nomes para o cargo de reitor ficou assim: o Mauro Delpino, que foi o vencedor aí do pleito, a Denise Gigante e o Gilson Porciúncula. Os três pertencem ao mesmo grupo. Então, o Consum deverá fazer uma nova reunião agora para que os membros do Conselho votem no seu candidato a reitor entre estes três citados do grupo. Então, cada conselheiro poderá votar apenas um desses três nomes. A lógica é que Mauro Delpino seja o mais votado, porque se foi homologado pelo Conselho Universitário o processo, a eleição em si, foi referendado o processo de consulta popular, esperamos que os mesmos conselheiros sigam essa tendência e da lista tríplice de pessoas do mesmo grupo, que o Conselho vote, né, no nome do Mauro Delpino, que foi o vencedor do pleito. Depois da definição da ordem desta lista, esta lista ela segue para análise da presidente Dilma Rousseff, e aí sim esta escolherá o nome do reitor, e então deverá confirmar o nome de Mauro Delpino eleito, se assim seguir esta tendência. Então, confirmado o nome de Mauro como reitor pela presidente Dilma, aquele em Poça, em Pelotas, o vice-reitor e seu companheiro de chapa, professor Carlos Malte, assumirão aí nos próximos 4 anos. Então, parabéns aí a todos que lá se fizeram presente, parabéns aí a Dufpel, Cassal, Fabiane Tejada, que está sempre nos assistindo, um abração aí ao Wilson, né? E ainda seguindo a linha de abraços, para eu não me esquecer, um abração aí ao Vladimir, o Mano, nosso funcionário lá do Simp. Hoje não foi jogar seu futebol que está meio adoentado, lá meio com gripe, mas disse que estaria nos assistindo. Um grande abraço para ti, para tua família, para o teu pai, o Vladimir, inclusive, aí, que é o mestre de obras lá da casa do Mauro, lá. Um grande abraço para ti, Mano, Bia, e a todos aqui que estiverem também nos assistindo. Nós temos aqui uma mensagem que chegou agora, vamos lê-la. Vamos a ela. Chegou mais aqui acho que foi do Douglas aqui. O Douglas recebendo a mensagem da Marilane. Meu neto tem 12 anos completo. Disseram que ele não é criança e nem adulto. Olha, isso aqui é um absurdo, né? A Marilane aqui informando ao Douglas que o neto dela não foi atendido, pois disseram, isso lá no Saúde Maior, na Beneficência, pois disseram que ele não era nem criança e nem adulto. Olha, Douglas, com certeza eu peço, Douglas, que a Marilane, se o neto dela é dependente,
dela no FAM, porque ele primeiro tem que ser dependente mesmo dela. Ele tem que ter a carteirinha de usuário do FAM. Primeiro passo é esse. Às vezes as pessoas acham que, dependendo do grau de parentesco, é dependente para ser atendido. Então, primeiro temos que saber da Marilane se o neto dela é realmente dependente dela lá no Previpel FAM, se ele tem a carteirinha. Segundo, a orientação é que até 12 anos, pessoa completando 12 anos, hoje, este não seja atendido no pronto atendimento, porque é considerado atendimento pediátrico. E aí o pronto atendimento não dispõe desse profissional. É clínico geral. Agora, se ele já tem 12 anos e um dia, ou seja, superior a 12 anos, com certeza ele deve ser atendido sim, porque não é que seja considerado adulto. Ele é considerado acima de 12 anos, o clínico geral, ele se encontra capacitado para clinicá-lo. Essa é a questão. E aí o que eu peço, Douglas? Que tu informe aí por mensagem, mas se ela estiver nos assistindo aqui, que ela pessoalmente faça essa reclamação por escrito no Previpel. Por quê? Não adianta as pessoas... muitas vezes as pessoas reclamam para nós. E eu, como conselheiro deliberativo no Previpel, eu sou o representante do SIMP. Dentro do Conselho Deliberativo, eu sempre encaminho todas as demandas de interesse dos servidores e tudo aquilo que a gente entende... Entende não, verifica como errado, como prática abusiva ou qualquer outra coisa, o SIMP sempre encaminha e leva isso para o Previpel e soluciona e denuncia. Então o SIMP, não por ser a minha pessoa, longe disso, mas todos os representantes do SIMP, em ambos conselhos deliberativo e fiscal, exercem o papel de fiscalizador, ou seja, de garantir que o servidor estatutário, no caso aí do Previpel, seja bem atendido. Então eu oriento, Douglas, caso tu esteja aí correspondendo através de mensagem de texto, que ela se dirija até a sede do Previpel e faça essa reclamação por escrito, porque aí torna válida a reclamação dela, e aí tem como o Previpel, com certeza, ir em cima e cobrar esta atitude por parte do Saúde Maior. Porque se não for por escrito, o fato de não ser atendido já não fica computado nos registros do Saúde Maior. Se ela simplesmente dá o nome, por exemplo, por telefone, ou nós só informamos o nome da servidora, o Previpel vai entrar em contato e o Saúde Maior simplesmente nem vai ter o nome dela lá nas relações, por exemplo. Agora, ao passo que realmente o neto dela, caso confirme, seja realmente dependente dela, e ela coloque essa reclamação por escrito, ali fica comprovado que de fato ela assume aquela informação, e aí logo o Previpel tem que assumir também a sua postura de cobrar o Saúde Maior. Tá bem, Douglas? Então dá esse informe para ela aí, e se ela também estiver nos assistindo, mas creio que não, porque ela está mandando mensagem para o teu número, tu a informe disso aí. Pois bem, pessoal, nós estamos chegando ao término de mais um programa de TV aqui do SIMP. Lembrando que semana que vem, sexta-feira, estaremos aqui ao vivo para mais um programa. Agradecemos aí a ampla participação dos municipários e também da comunidade em geral. Desejamos um belo fim de semana e lembrando que este programa de TV aqui ao vivo está sendo neste exato momento gravado e estará disponibilizado a partir de segunda, tanto no site do SIMP e no seu canal de vídeos do YouTube, para quem perdeu o programa poderá assistir, ou quem não tenha TV a cabo. Lembrando, o canal da TVC, pela Via Cabo é canal 2 e 14 pela NET. Então, pessoal, um grande abraço e até sexta-feira que vem.